Gostaria de ler aqui com os irmãos Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 15, que diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, eu gostaria de falar um pouco nessa noite sobre as relações interpessoais na igreja, dentre o povo de Deus. Porque veja, meus queridos irmãos, igreja é lugar de pessoas, Às vezes alguém confunde e acha que o cristão não tem defeitos, não comete equívocos, não é alguém suscetível a erros. Mas nós somos sim, como cristãos, servos de Deus. Nós somos imperfeitos, limitados, e sem Jesus nada podemos fazer. E temos também, às vezes, conflitos interpessoais, como em qualquer lugar acontece. A Bíblia registra em algumas passagens, os discípulos de Jesus disputando entre eles qual seria o principal. Nós vemos também no seio da igreja, a igreja recebeu o apóstolo Paulo com certa desconfiança no início, e essa recepção deveu-se muito também pela intervenção de Barnabé. Depois o próprio Paulo teve uma certa desavença com Barnabé, por conta de uma desavença com João Marcos, um desacordo. Quando Pedro ele prega o evangelho para louvado seja o nome do Senhor, na casa de Cornélio, há um espanto por parte da igreja e Pedro precisa prestar esclarecimentos, Há a questão ali que motivou o concílio em Jerusalém, Houve também, quando da instituição dos diáconos, uma certa desavença, porque uma parte das viúvas estava sendo assistida com mais zelo, digamos assim, do que outra. E eu poderia passar a noite inteira falando aqui, de situações que eventualmente acontecem. E a Bíblia nos ensina, a Bíblia fala sobre tudo, meus amados irmãos. Então é certo que a Bíblia também ensina como devemos nos tratar, A Bíblia ensina como devemos nos comportar, por assim dizer, como devemos nos tratar enquanto irmãos que somos, E no texto que lemos aqui, eu gostaria de fazer uma breve explanação do texto para depois, sim, passarmos a refletir sobre o tema. O apóstolo Paulo está exortando os colossenses ao amor fraternal, e ele diz que devemos nos revestir de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Revestir-se de entranhas nada mais é do que revestir-se por dentro, Porque nós entendemos que a mudança começa dentro e reflete fora. Uma mudança meramente estética é legalismo, mas por outro lado, um evangelho que não propõe mudança não é o evangelho de Cristo. Então a mudança, ela começa dentro e reflete fora. E por conta disso, este aconselhamento. Mas aí o que entra aqui no quesito do relacionamento interpessoal é o versículo seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Ou seja, a gente já começa a entender aqui que se você tem alguma queixa contra o seu irmão, suporte ele
e o perdoe. Se você observa, né, alguma imperfeição do seu irmão, deve suportar. Fala-se muito hoje de pessoas que o movimento dos desigrejados está aí, é um movimento que não tem base bíblica alguma, ao contrário, a igreja é sempre retratada na coletividade, a igreja ela congrega, a igreja de Cristo ela se reúne, ela congrega, a igreja de Cristo tem pastores designados por Deus, não é simplesmente um líder um líder emergente. Isso aí não caracteriza a figura de um pastor, né? Nós vimos aqui há alguns dias, o nosso pastor já estava aqui, refletimos pela Bíblia que realmente o pastor, a liderança eclesiástica na igreja local, ela é posta por Deus. Então não é uma simples liderança emergente que pode se denominar pastor. E a igreja sempre congregou, né? Sempre congregou. E os desigrejados, eles dão muita ênfase nos conflitos interpessoais. Mas é importante entender, irmãos, que onde tem gente, tem conflito interpessoal, tem situações atípicas, tem às vezes desavenças. E nós vamos ver conforme a palavra de Deus, o que não pode ter nas relações interpessoais, né? Como lemos aqui, a exortação do apóstolo Paulo é: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então já dá para entender aí que nas situações que possam surgir, devemos suportar e perdoar, né? Suportar e perdoar. Não há limite para o perdão. Lucas 17, versículos 3 a 5 diz: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Que tem que ser crente mesmo para perdoar. E os apóstolos pediram, né? Jesus, acrescenta-nos a fé. Então não há limites para o perdão. Outra situação que envolve relacionamento interpessoal está em Colossenses, também no capítulo 3, versículo 9, que diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Então não podemos enganar nossos irmãos, não podemos agir com fraude, né? Outra situação a respeito dos relacionamentos interpessoais. Olha que coisa, falando de perdão, e olha o que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 15, quando ele diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Porque, meus irmãos, veja que expressão forte. Já que vocês estão se mordendo, arrancando pedaços, engolindo uns aos outros, cuidado, porque senão vai acabar, né? E observe que igreja onde tem muita briga, onde tem divisão, ela não prospera, ela diminui e às vezes acaba. Acabou por quê? Por causa de briga, por causa de contenda, por causa de confusão, né? Então devemos ter cuidado para não estar mordendo o irmão, devorando o irmão, arrancando pedaços do irmão, ferindo o irmão de morte, né? Olha o que diz Tiago 4,11: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então veja, meus queridos irmãos, que não devemos nem falar mal uns dos outros.
E como é que eu faço, irmão Francisco, se eu tenho uma queixa contra alguém? O que é que eu faço? Porque aí alguém diz assim, eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade. Mas assim, a verdade falada, ela precisa, o cristão ele não faz nada sem um objetivo prático, né? E se a Bíblia está dizendo para não falar mal uns dos outros, então como é que eu vou resolver uma questão que eu possa ter com o irmão? Aí a Bíblia ensina, Mateus 18, versículos 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. E se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil publicano. Veja que o texto está dizendo, se teu irmão pecar contra ti, ou seja, se ele fez algo contra você, não fique falando mal dele, vá até ele e resolva. O ponto central aqui é esse. Se teu irmão te fez algo, se teu irmão te agravou em algo, se ele te ofendeu em algo, vá até ele e converse. Se ele te der atenção e se desculpar e se arrepender, você ganhou, seu irmão. Se ele insistir no erro, vá com testemunhas. Foi Jesus que ensinou isso. Se ele insistir, dize-o à igreja, não é a rede social, é a igreja. Leva ao pastor da igreja, que o anjo da igreja é o pastor. Então, se você tem uma questão mal resolvida com seu irmão, procure resolver. Primeiro passo, converse com ele. Deu certo? Glória a Deus. Não deu? Vá com testemunha. 2 ou 3. Deu certo? Glória a Deus. Não deu? Procura a igreja, na figura do pastor. Não deu certo, não escutou a igreja, não escutou com o aconselhamento do pastor, se afaste dele. Mas não devemos, e é tão triste quando as rodas de conversa entre cristãos não é para falar de Jesus, mas para falar mal um do outro. É tão triste isso, né? E a Bíblia está ensinando como resolver as questões. Um outro ponto interessante é como repreender os irmãos. Paulo ensina ao pastor Timóteo, e ele ensina da seguinte maneira, 1 Timóteo 5, versículos 1 e 2: não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs, em toda a pureza. Porque, veja, não repreendas asperamente. Porque, irmãos, uma liderança posta por Deus, ele pode e deve ser firme na pregação, ele pode e deve. Mas no trato com os irmãos, ele deve ser amável. É a Bíblia que ensina isso. Não repreender com aspereza, mas admoestar, como se estivesse falando com seu pai. Ninguém grita, ninguém dá grito no pai. Ninguém dá grito nos irmãos, nas irmãs, na mãe. E se fizer, está errado. Então o apóstolo Paulo está dizendo, da mesma forma, Timóteo, que você falaria com o seu pai, aconselhe um irmão mais velho que você. Da mesma forma que você falaria com a sua mãe, aconselhe uma irmã mais velha que você. E da mesma forma que você falaria com seus irmãos, aconselhe e admoeste os seus irmãos na igreja. Porque a pior coisa que tem é quando se instala ou se instaura um ambiente de terror entre o povo de Deus. E o pastor, é claro que quem faz a igreja amar o pastor é o Espírito Santo de Deus. Mas o pastor, ele deve ser uma figura amável, apesar de também ter que ser uma figura respeitável.
e a amabilidade e a respeitabilidade, elas não entram em conflito, ao contrário, elas se complementam, né? Elas se complementam. Quem ama, respeita. E volto a dizer, o pastor ele não pode abrir mão da doutrina, não pode abrir mão de apacentar o rebanho, não pode abrir mão de utilizar as ferramentas do pastor, que são o cajado e a vara, mas não é necessário fazer isso, né, com aspereza, e me permitam, até me perdoem, até uma expressão forte, com estupidez, né? Louvamos a Deus porque nós temos sido agraciados, né? O Senhor tem nos dado um pastor que é amável na hora de aconselhar, na hora de repreender, e louvamos a Deus por isso. A Bíblia diz em Provérbios 15:18: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta, né? Então, até na hora de repreender deve ser com amor, né? Outra situação envolvendo relações interpessoais é que devemos abençoar de forma irrestrita. Romanos 12:14 diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai ao que vos persegue. E aí me permita que está uma moda agora, irmão Renato, de crente amaldiçoando o povo. Graças a Deus que nós temos aprendido a não fazer isso. Mas é tanta gente rogando praga e diz que fulano vai adoecer, Beltrano vai morrer, não sei o que, não sei o que. Ora, irmãos, nós cremos em profecia. Se Deus falou que algo vai acontecer, transmita o recado e vai acontecer mesmo. Mas a gente ficar jogando praga porque alguém falou mal de nós, aí começa, e que vai morrer, e que vai ficar doente, que vai isso, que vai aquilo. Cuidado, porque a Bíblia manda abençoar e não amaldiçoar, né? Um outro ponto que vai ajudar muito no relacionamento interpessoal, na igreja, é a obediência, irmãos. Não tem como abrir mão. Hebreus 13:17: obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. 1 Tessalonicenses 5:12 e 13 diz: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da obra. Tende paz entre vós. Devemos exortar uns aos outros, é um dever que temos. 1 Tessalonicenses 5:11: por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Efésios 5:21: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, né? Então, temos o dever sim de aconselhar o irmão que está no erro, é um dever nosso, é membro do mesmo corpo, meus amados irmãos, e a igreja precisa entender e ter esse sentimento de corpo, esse sentimento de reino. E aí eu trago o texto bastante conhecido que está em Romanos 12:15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando eu sinto o que o meu irmão sente, eu quero vê-lo bem. Eu me lembro que há alguns anos eu disse numa congregação que eu precisava que os irmãos fossem batizados no Espírito Santo. E alguém a princípio não entendeu. Como assim, irmão? Mas o senhor não já é batizado? Já. Mas eu dizia, eu preciso que meu irmão também seja, porque ele é corpo do mesmo corpo que eu. Nós somos corpo de Cristo, a igreja é corpo de Cristo. E se um só membro adoece, o corpo inteiro padece. Então, quando eu exorto meu irmão, eu estou edificando a ele e a mim, porque se ele adoece, eu sofro. É necessário entender isso. Você não pode ser conivente com o erro de alguém. Você não pode aceitar
que alguém esteja em pecado e você não, ao menos não chame a pessoa para conversar e para aconselhar. Porque se aquela pessoa vai mal, você também vai sofrer. Eu me recordo de ter dito a alguém um dia que estava um tanto quanto ausente das atividades na igreja. Eu disse: a sua ausência nos causa dor. E a pessoa a princípio achou um exagero, mas eu fui explicando dentro da palavra de Deus que não é exagero. Quando um de nós se afasta, o corpo inteiro sofre. A dor de uma exclusão deve ser entendida como a dor de uma amputação, da perda de um membro. E ter um membro amputado não deve ser fácil, né? Então, meus irmãos, é importante entender isso. Veja que uma enfermidade num dos órgãos é capaz de colocar o corpo inteiro na cama. Eu me lembro que eu tive um problema há alguns anos, eu era adolescente ainda, no pé. E eu fiquei na cama uma semana por causa de um problema no pé. As outras partes funcionando bem, mas o corpo padecendo por causa do pé. Então é necessário entendermos isso. Quando você exorta, quando você orienta seu irmão, você está edificando a vida dele e a sua também. 1 Tessalonicenses 5,14 diz: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos, porque nós somos um corpo. Se tem alguém fora da ordem, chama para a ordem, admoesta. Se tem alguém com pouco ânimo, encoraja. Se tem alguém fraco, carrega ele no ombro. E tenha paciência para com todos, porque nós somos engraçados. O ser humano é um caso sério. Nós esquecemos que também temos defeitos. E às vezes não queremos ter paciência com o nosso irmão. Eu quero fazer uma colocação aqui para refletir, irmãos. Você que está me ouvindo, me responda. Quanto tempo Jesus te esperou? Por quanto tempo Jesus teve paciência contigo? Por quanto tempo Jesus suportou os seus pecados e as suas blasfêmias e a vida dissoluta que você vivia? E aí agora, eu veja que eu estou falando isso com muito cuidado. Eu não sou liberal e quem me ouve sabe bem disso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos fazer uma força para colocar para dentro e fazer uma força dobrada para colocar para fora. E por isso o texto que eu li de 1 Tessalonicenses 5,14: admoesta os desordeiros. É Bíblia, irmãos. Admoesta os desordeiros, consola-os de pouco ânimo, sustenta os fracos e tem paciência para com todos. Aí no 15 ele diz: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como pais para todos. Veja que o princípio é que é um corpo, e se agora o corpo começa a se digladiar, vai perecer. Eu não sei se alguém já ouviu falar em doença autoimune. É quando o corpo luta contra o próprio corpo, por uma confusão no sistema imunológico. Estou falando aqui grosso modo porque eu sou leigo, não tenho formação em medicina, mas grosso modo aqui, o corpo começa a lutar contra ele mesmo. E nós não podemos ser desta forma. O apóstolo Paulo, ele observou na igreja de Corinto que havia carnalidade. E ele tinha tanta coisa para falar aos coríntios,
para dizer que eram carnais, mas ele escolheu o relacionamento interpessoal. Ele podia falar do pecado daquele moço que estava tendo um relacionamento com a sua madrasta. Ele podia falar das pessoas que criticavam o seu ministério, mas ele preferiu falar das brigas. Olha o que diz 1 Coríntios 3, a partir do 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Por que ainda sois carnais, pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, 3 coisas que Paulo percebeu na igreja de Corinto e detectou aqueles irmãos como carnais. Havia entre eles inveja, havia entre eles contendas e havia entre eles dissensões. A Bíblia fala de 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que a sua alma abomina. E esta que a alma de Deus abomina é aquele que semeia contendas entre irmãos. Tiago 3, versículo 13 diz assim: eu amo a epístola de Tiago, porque a epístola de Tiago é uma epístola muito prática. O resumo da epístola de Tiago é: você é crente? Então deixa eu ver se você é. A sua conduta vai me dizer a respeito da sua fé. E no capítulo 3, versículo 13, ele diz: quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. É como se Tiago estivesse dizendo: deixa eu saber se você é sábio, deixa eu ver se você é inteligente. Me mostre pelo seu bom trato, me mostre se você tem equilíbrio emocional, me mostre se você é uma pessoa capacitada para interagir com seus irmãos, para exercer liderança sobre eles. Me mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, olha aí mais uma vez, atentando contra o corpo, sentimento faccioso. O que é facção? Divisão. O Senhor odeia aquele que semeia contendas. A alma de Deus abomina. Provérbios 6, do 16 ao 19. A 7ª coisa que a sua alma abomina é o que semeia contendas entre irmãos. É o que faz com que haja briga entre os irmãos. E aí Tiago vem dizer agora: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Não adianta querer enganar. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. A sabedoria que promove facções e a sabedoria que promove inveja, que divide a igreja em castas, eu já falei aqui, me permitam repetir, é um absurdo sequer pensar em celebridade gospel, porque a igreja é um só corpo, irmãos. Não há espaço para celebridade na igreja. Então, essa sabedoria, ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, veja bem aqui, relacionamento interpessoal. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
olha as características da sabedoria que vem de Deus. Antes de tudo, ela é pura. Depois, ela é pacífica, ela é moderada, é tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que vem do alto. Então, é importante entendermos estas coisas. É importante nós entendermos essas coisas. Relacionamento interpessoal. Prefira honrar do que ser honrado. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Meus amados irmãos, biblicamente falando, é melhor você honrar do que você ser honrado. Prefira honrar do que ser honrado. Isso é Bíblia. Mas hoje as pessoas preferem serem honradas do que honrar. Hoje as pessoas preferem, e aí a gente vê tanta bobagem. É pastor entrando na igreja com tapete vermelho estendido, entrando numa limusine, e alguns carregados nos ombros, que não pode nem pisar no chão, e alguém já troca a cadeira e já coloca um trono no púlpito. Houve um pastor nos Estados Unidos, ele até já faleceu, que foi coroado rei da igreja. Veja que Deus não vai dar essa honra a ninguém, a glória do Senhor ele não divide com ninguém. O cabeça da igreja é Cristo, o rei da igreja é Cristo, o rei sobre a igreja é Cristo. Ninguém pode tentar ocupar esse lugar. Veja que hoje as consagrações ministeriais, elas não têm mais um sentido bíblico, mas um sentido hierárquico, e se cria tanta invenção, tanta inovação, e alguém já é patriarca, e alguém já é querubim, e eu não sei onde isso vai parar. E parece até que o título vale mais do que o ofício, parece mais que o status vale mais do que o trabalho, né? E as coisas estão invertidas. Mas a Bíblia ainda está dizendo: prefira honrar do que ser honrado. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que não devemos fazer nada por contenda nem por vanglória, mas por humildade. Por humildade. Que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Está lá em Filipenses 2, versículo 3. Será que eu consigo olhar hoje com verdade para meu irmão e dizer ele é superior a mim? Será que eu consigo fazer isso? Pense comigo. Será que você consegue olhar para seu irmão na igreja? Você olhar para aquele irmão que você tolera, suporta, mas é aquele irmão que não tem o mesmo temperamento que o seu, não tem tanta afinidade. Você consegue olhar para ele e cumprir esse versículo e dizer para si mesmo: ele é superior a mim, ele é mais nobre do que eu? Será que você consegue? Será que eu consigo? Porque a Bíblia está me ensinando a fazer isso. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso aqui é amor altruísta e não amor egoísta. Eu devo atentar primeiramente para o que é dos outros. Ou seja, o que é que isso significa? Que o coletivo é mais importante que o individual, que o bem-estar do corpo é mais importante do que o meu bem-estar pessoal. Veja que coisa! O bem-estar da igreja é mais importante do que o meu bem-estar pessoal. Porque se a igreja está bem, eu estou bem. Agora, eu não posso estar bem quando, por causa disso, a igreja não possa estar sofrendo. E deve haver em nós o sentimento que houve em Jesus, de humildade, de mansidão, né? O líder servo, o líder que lavou os pés dos seus liderados, o líder que não esperou ser servido, mas serviu, e entregou a sua vida por amor de muitos, né? Então, é necessário nós entendermos estas coisas
Estamos falando, repito, de relacionamento interpessoal. Já estamos encerrando, mas eu preciso dizer isso aqui. Romanos 12, versículo 13 diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. É outro ponto importante, irmão. Está apertado? Comunique aos santos. Às vezes tem irmão que quer que se adivinhe que ele está enfermo, quer que se adivinhe que ele está passando necessidade. Meu querido, a igreja local, porque veja, a igreja do ponto de vista de corpo é uma só. Esta igreja é composta por todos os lavados e remidos no sangue do Cordeiro em toda a face da terra e transcende as barreiras denominacionais. Mas a igreja local, a partícula deste corpo, essa igreja é uma comunidade. A igreja local é uma comunidade. E se você não comunica a sua necessidade, ninguém vai adivinhar. Está enfermo? A Bíblia fala, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Ou seja, tome a iniciativa de comunicar as suas dificuldades. Está passando necessidade de algum bem, até de mantimento? De uma forma muito discreta, procure o dirigente da igreja, procure o pastor e comunique sua necessidade. Não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. E para finalizar, meus amados irmãos, eu encerro nesta reflexão falando sobre corpo, fazendo alusão ainda a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, que diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Veja que coisa profunda, um mesmo sentido e um mesmo parecer. Qual é o sentido da igreja? O céu, meu querido. Nosso alvo é Jesus. O sentido de todos deve ser esse. E qual é o nosso parecer? A palavra de Deus. O achismo cai por terra. O que a Bíblia diz, está dito. E o que a Bíblia não diz, não está dito. Porque aí as opiniões pessoais caem por terra e há unanimidade entre nós. Devemos ter o mesmo sentimento, devemos ter o mesmo parecer, devemos ter comunhão uns com os outros, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estamos encerrando, mas antes eu quero mandar a parte do Senhor para os irmãos que estão na escuta, estão nos assistindo pelo canal institucional da igreja. Nossa irmã Jeane, Deus abençoe, nosso irmão José Santos, a nossa irmã Nália, esposa do pastor Salvador, a nossa irmã Carol Silva, Deus abençoe, Nivaldo Oliveira, Deus abençoe, e o nosso irmão Evandro. O Senhor abençoe a todos. Deus te abençoe, Deus te guarde, te livre de todo mal. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.